Já estamos no ar. Boa noite a todos, dia 9 de dezembro. É com muito gosto que nós abrimos aí a terceira live do Escritório de Saúde Mental da Pró-Reitoria de Graduação. Hoje nós temos um convidado especial, professor Edmundo Chadá Baracá, pró-reitor de graduação da Universidade de São Paulo, a quem eu passo a palavra neste momento. Seja bem-vindo, professor Baracá. Boa noite a todas e a todos. Agradeço, professor Andrés. É um momento de muita satisfação participar dessa terceira live do Escritório de Saúde Mental, vinculado à Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo, que é coordenado pelo professor Andrés. Esse projeto, Cinema, Educação e Psicologia, faz parte de ações que visam o acolhimento ao estudante da Universidade de São Paulo. Hoje, o foco vai ser o filme Por que Você Não Chora? A Pró-Reitoria de Graduação, ela possui um centro de acolhimento ao estudante da Universidade de São Paulo. Esse centro de acolhimento, ele tem 3 escritórios que participam e que exercem um papel fundamental na orientação, no acolhimento aos nossos estudantes. O Escritório de Saúde Mental, além da orientação, do acolhimento, ele executa ações que visam a melhorar a saúde mental. Uma série de eventos que podem ocorrer e que se acentuaram nesse período da pandemia da Covid-19, como, por exemplo, depressão, insônia, melancolia, até mesmo ideação suicida. Então, o nosso escritório de saúde mental, além de acolher o estudante, ele propicia ações para que o estudante consiga debelar esses sintomas, esses sinais que alteram sobremaneira o seu bem-estar psíquico. Então, é uma ação do Escritório de Saúde Mental, ligado à Pró-Reitoria de Graduação da USP, muito bem dirigido pelo professor Andrés, pelo professor Renério e toda a equipe de estudantes de pós-graduação que o auxiliam nesse grande trabalho. Então, eu parabenizo em nome da Pró-Reitoria de Graduação da USP, por via de consequência, a Reitoria da Universidade de São Paulo, a toda a nossa equipe do Escritório de Saúde Mental, muito bem capitaneada, sem medir esforços, pelo professor Andrés. Desejo a todas e a todos que essa live traga muitos benefícios e motive reflexões sobre o bem-estar mental de todos. Muito obrigado, professor Andrés, e parabenizo a todas e a todos uma vez mais. Muito obrigado, professor Baracá, pelas palavras. Graças ao apoio que a gente tem tido da Pró-Reitoria de Graduação, o Escritório de Saúde Mental tem podido ampliar o seu escopo na orientação, na prevenção. Temos feito rodas de conversas em várias unidades, principalmente no segundo semestre agora, na pandemia, e que tem servido não só para os estudantes, né, mas também para funcionários e para professores. E hoje, então, a gente vai dar o início à terceira live. Quem tiver interesse em assistir a primeira e a segunda live, elas estão no YouTube,
né, do Escritório de Saúde Mental. Nós temos também convidados especiais, o produtor do filme, Patrick De Jong, e também a atriz Carolina Monte-Rosa, protagonista, que fez um trabalho maravilhoso, excepcional. Temos também a Cristiana Oliveira, atriz, só que ela teve um problema, e hoje de manhã ela mandou um pequeno vídeo pedindo desculpas que ela não vai poder estar, e daqui a pouco eu vou pedir para a Érica passar esse vídeo que ela gravou especialmente para nós aqui. E também temos a presença, né, da Ana Luísa Colagrossi, do Ellison Santos, da Érica Rodrigues Colombo. Agradeço muito também a Luciana Delfine de Campos, que tem sido uma parceira muito importante. E também ao professor Renério Fraguas Júnior, nosso vice-coordenador, ao professor Francisco Lotofo Neto e aos colegas do Instituto de Psiquiatria, da Faculdade de Medicina, que têm sido parceiros muito importantes. Nós também colaboramos para ampliar o app com você para os estudantes da graduação, mas que também pode ser acessado por outros estudantes, funcionários e professores. E ele pode ser baixado tanto no Apple quanto no Android, se chama Com Você, COMVC, e vocês conseguem baixar isso. Então, eu vou pedir para a Érica passar o vídeo que a Cristiana Oliveira gentilmente encaminhou para nós nesta manhã. Ok, professor, vou compartilhar aqui a tela. Vocês vão trabalhar com uma abordagem... Só um minutinho. Muito significativa e muito importante. Queria pedir desculpas da minha ausência hoje, uma oportunidade, uma live tão importante, falando de 5 dias viajando, uma abordagem muito barco de Chalana aqui no Pantanal. A gente agora está na Serra do Amular. Eu tive uma oportunidade entregando cestas básicas para as comunidades ribeirinhas e também para a tribo barco de Chalana. A gente teve problemas técnicos aqui com o áudio do vídeo. Eu vou tentar... passar novamente, né? Tá bom. Só um minuto, por favor. Obrigado, professor Baracá. Muito obrigado. Talvez a gente passe depois, Érica? Né? Sim. Isso. Então, bom, ela estava falando, a Cristiana Oliveira, né, que ela recebeu um convite aí para participar, né, de uma ação comunitária, entregando cestas básicas para a comunidade ribeirinha, e isso foi de manhã, e ela ia ficar 2 ou 3 dias sem acesso à internet. Então, por isso que ela não pôde estar presente conosco hoje. Bom, a gente pensou em passar uma sinopse. Andrés, um minutinho só, o Patrick está na sala de espera, talvez a gente pudesse convidá-lo para entrar. Ok. Olá, Patrick. Tudo bem? Seja bem-vindo. Patrick De Jong é o produtor do filme, Por Que Você Não Chora. Muito obrigado pela sua presença. Hoje teremos a oportunidade de conversar um pouquinho, tá bom?
Muito bem. A gente vai passar a sinopse do filme, que foi gentilmente cedido para nós pela cineasta Cibele Amaral. Jéssica, menina de origem humilde que veio do interior para estudar na capital, se depara com um novo mundo durante o estágio na faculdade de psicologia, quando passa a atender Bárbara, diagnosticada com transtorno borderline. Jéssica é séria demais, enquanto Bárbara é uma bomba relógio. Jéssica nada sabe de si, Bárbara está sempre em processo de autoconhecimento. Enquanto Bárbara vai ganhando limites e confiança para recuperar sua vida, Jéssica vai descobrindo que nunca teve uma vida. Todas as perguntas e dúvidas que estavam caladas, de repente irrompem, quebrando as estruturas do caráter de Jéssica. O antigo não serve mais e o novo não existe. É um lugar de vazio, de nada, feminino e forte. Sob a vontade de viver ou morrer, Por que você não chora, aborda o controverso tema do suicídio. Ótimo. Muito obrigado, Érica. É um tema importantíssimo, né, que esse filme traz, em muitos aspectos relacionado às relações humanas. No filme, a personagem Bárbara, ela tem transtorno borderline, que seria um padrão de instabilidade nas relações interpessoais. Afeta a autoimagem, afeta a parte afetiva, emocional, com impulsividade muito acentuada, e que surge na vida adulta, no início da vida adulta. Está presente em vários contextos. O filme também toca na questão do suicídio, né? Então, muitas são as questões que o filme traz e que tem sido bastante debatido, não só por psicólogos, por psiquiatras, psicanalistas, mas que atingem a todos nós. Então, hoje a gente vai ter a possibilidade de podermos avançar nas nossas reflexões. Elas são muito importantes, principalmente nesse momento de pandemia, onde a questão da saúde mental tem afetado a todos, inclusive a todos nós que estamos aqui. Os terapeutas, os médicos não estão isentos de terem e de viverem um sofrimento que é comum da própria condição humana. Então, hoje a gente tem essa possibilidade de fazer uma reflexão, que também é uma ação, vamos dizer assim, preventiva, à medida que a gente pode parar um pouquinho para pensar nessas questões tão importantes que o filme traz para nós. Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para a nossa colaboradora, Ana Luísa, para que ela possa fazer uma apresentação e considerações iniciais também. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui nessa nossa terceira live, né? A primeira live nós contamos com a presença da cineasta Cibele Amaral, que na verdade esteve conosco nas duas primeiras lives, né? E o foco é cinema, educação e psicologia. Esse segundo encontro nós contamos também com a Carol Monte Rosa, que é protagonista do filme, e com o cineasta, na verdade, e com a presença do Patrick De Jong, que é produtor do filme Por que Você Não Chora, e também responsável pela trilha sonora. Então, eu gostaria de iniciar, na verdade, fazendo uma pergunta ao Patrick, que fez um trabalho tão sensível e tão bonito na construção da trilha sonora, e algo que me chamou muita atenção foi no sentido desse quase descompasso, né, se eu pudesse chamar, um desafinado na parte do instrumento durante o filme,
conforme ele buscou fazer uma relação, talvez, com a personagem da Carol, né, que no filme ela é a Jéssica. Então, conforme ele faz uma relação, né, dessa desconstrução da Carol na trilha sonora. Então, esse trabalho sensível que ele fez de buscar entender o filme e fazer essa relação entre a trilha sonora e a personagem da Carol. E eu gostaria de te pedir que você falasse um pouco sobre isso. Infelizmente, o Patrick caiu da live. Estou esperando para ver se ele consegue retornar. Talvez eu acho que a Carol possa trazer um pouquinho dessa questão, Carol, porque o que me chamou muita atenção foi na verdade, perceber quase que esse descompasso, né? Ele começou como se ele estivesse desafinando os instrumentos durante o filme, e essa relação com a sua personagem, né? Como se tivesse realmente essa estrutura com relação ao processo da personagem Jéssica. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite, Ana, pela pergunta, todo mundo que está assistindo, acompanhando com a gente. Eu acho esse trabalho da trilha realmente fantástico, né? Porque ele retrata simbolicamente o interior dessa personagem Jéssica, que ela é tão fechada, né? E através da direção de arte, através da música, a gente consegue entender um pouco melhor o que acontece dentro dela. E essa coisa da música, o Patrick vai saber falar melhor do que eu, claro, mas eu entendo que é uma desconstrução mesmo dessa personagem. Ela começa o filme dentro da rigidez dela, mas dentro do universo dela, aquele universo que ela está acostumada, em que as coisas estão sob controle, né, que ela acha que gere bem ali a vida dela, e que se conhece bem e tudo. E aí, a partir do momento em que ela é confrontada com a presença da Bárbara, que é a paciente, né, a personagem borderline, uma personagem que chega como um furacão de vida, com emoções, com questionamentos, né, com provocações, aquela estrutura toda da minha personagem, da Jéssica, vai meio que quebrando, ela vai desconstruindo, quebrando aquela carapuça dela, né, aquele escudo. Então, eu acho que é esse o trabalho mesmo da música, sabe? Ela vai saindo do compasso, a coisa vai desandando até chegar no lugar que ela vai ter que fazer algo a respeito mesmo. O Patrick voltou. Me ajuda, Patrick. Patrick, eu não sei se você conseguiu escutar a pergunta, mas o teu trabalho tão sensível, e eu acho que ele caiu. Mas eu acho que você respondeu de uma forma super bonita, Carol, porque eu acho que, na verdade, foi um conhecimento profundo, né? Um mergulhar dele na construção da trilha, e esse descompasso da música com o seu personagem. É como se, através da música, ele estivesse fazendo uma reflexão e uma outra forma também de olhar a Jéssica, né? Então, eu achei aquilo muito bonito e com uma força muito grande. E eu acho que algo que eu também, conversando com amigos, fiquei sabendo que, na verdade, ele utiliza basicamente mulheres, né? E o filme, os protagonistas são todos femininos, né? Então, eu achei muito bonito que as vozes também são todas femininas. É correto isso? Isso. Ele fez um trabalho sensacional, realmente, de buscar músicos para corresponder também a essa presença feminina no filme, né? Não faria sentido, não sei, talvez pudesse até complementar, mas no caso não, ele deu voz mesmo, literalmente, às mulheres, e fez um trabalho incrível, realmente, na trilha sonora. É muito interessante, porque numa primeira passagem do filme você não consegue pegar todos esses detalhes, né? São muitas camadas de contar uma história, né? Cada um com a sua percepção artística da mesma narrativa. Então, tomara que numa segunda, quando o filme for lançado mesmo, a gente consiga pegar esses detalhes, porque realmente tem preciosidade, sabe? Tanto na arte, na direção de figurino, nas cores do filme, na música. Cada um traz aí
um elemento novo para essa história, sabe? E cada conversa que a gente tem, né, que tem essa oportunidade de troca, a gente vai se surpreendendo com esses detalhes, né, e como foi tudo muito cuidadoso. Eu acho legal mesmo, porque tem coisas que eu que fiz o filme, através desses debates, ainda estou descobrindo, até da própria Jéssica, com a relação dela com a Bárbara, é impressionante, já aconteceram muitas conversas, a gente normalmente tende a achar que o tema já se esgotou, mas não, ele cada hora fica mais profundo, e alguém traz uma percepção nova, e acontece um fato, né, da realidade que a gente está vivendo, uma notícia que a gente também linka, então é impressionante como ele está vivo, assim, como ele está pulsante, sabe? É realmente um assunto muito da atualidade e que permite um mergulho cada vez mais importante e não sei, acho que o pensamento de estratégias, de políticas públicas, de assuntos dentro da educação, né, essa questão toda que surgiu agora de falar também das crianças, que era um assunto que não foi abordado ainda, mas que alguém agora trouxe, né? O que estamos fazendo com as crianças diante desse cenário da doença mental? Quem cuida delas? Essa é uma pergunta muito importante, Carol, que eu queria guardar ela para daqui a pouquinho e para dar a oportunidade da gente fazer outras perguntas, mas guarda essa questão da criança porque ela é essencial para a gente conversar. Tá bom. É verdade. E eu vou pegar o gancho nessa questão do cuidado. Eu vou pedir para a Érica passar o primeiro vídeo e que fala da importância, né, da Jéssica, estagiária de psicologia, fazer uma terapia. Por favor, Érica. Pessoas que têm transtornos, que têm síndromes, né? Então, vocês têm que estar equilibrados, e para isso vocês têm que fazer a terapia pessoal de vocês. Quem aqui faz? Eu faço, Tucano. Ó, tá vendo? Esse lado ninguém faz, né? Tem que fazer, gente, porque senão, como é que um cego vai guiar outro cego? Muito bom, Érica. Como um cego vai guiar outro cego, né? Essa foi uma frase realmente muito interessante, interpretada aí pela Cristiana Oliveira. Se discute muito na formação psicológica e também de residentes em psiquiatria, da importância, né, de cada terapeuta fazer uma psicoterapia, se cuidar para poder cuidar outros. E daqui a pouco a gente vai também falar da questão, quem é que cuida da família, né? A personagem principal que a Carolina Monte-Rosa interpreta, a Jéssica, tem uma irmãzinha, que daqui a pouco, depois a Ana Luísa tem uma questão para fazer para a Carolina. Eu passo para o Ellison para fazer algumas considerações. Ellison. Sim, olá, boa noite novamente a todos e a vocês que estão nos assistindo. A formação do psicólogo, ela é diferente, né, para quem não conhece um pouco da área da psicologia. Por quê? Porque nós precisamos nos preparar para várias áreas em que o psicólogo atua e, principalmente, na clínica ou no acompanhamento terapêutico, os últimos anos da formação nos colocam, né, nos estágios, no atendimento supervisionado, e essa cena, ela é fantástica, e a Carolina interpreta essa psicóloga, essa estudante de psicologia de uma forma fantástica. Por quê? Porque você, Carolina, trouxe nessa personagem a realidade de muitos estudantes de psicologia, não é, que trabalham, né, você tem um emprego e depois vai para a faculdade, tem uma irmã para cuidar, né, tem o tema da família, como o Andrés mencionou. Então, é uma vida em que você não consegue, não são todos os estudantes que conseguem estar 100% dedicados à formação. E quando você se depara com um paciente, e no caso a Jéssica ali se deparando com a Bárbara,
não tem como fugir dessa visita que você faz a si mesmo. Então, por isso que o cuidado de si, a terapia pessoal, faz parte desse processo. É claro que os professores, eles não obrigam, né, os alunos a fazer uma terapia, porque é algo pessoal, mas sempre parece que desejável. Por quê? Porque a gente acaba, de fato, enfrentando os nossos próprios problemas. E se nós não cuidarmos de nós, e aí voltando sobre o tema da pandemia, hoje, né, como todos nós estamos vivendo, e o professor Andrés bem introduziu a fala sobre isso, nós também podemos adoecer psiquicamente. Então, eu gostaria de levar essa pergunta, né, pedir algum comentário da Carolina a respeito, porque você acabou vivendo uma personagem de uma forma muito profunda, e deu para perceber, deu para sentir na pele um pouco do que o estudante de psicologia, o psicólogo enfrenta na sua formação? Deu demais, porque a Jéssica, ela foge daquele, me perdoem os termos se eu usar os termos errados, tá? Mas ela foge daqueles pacientes que ela considera fora da realidade. Então, ela tem medo de alguns tipos de paciente e ela considera que o borderline, apesar dos excessos, né, dessa montanha-russa emocional, é uma pessoa mais fácil de lidar, porque ela tá conversando, olhando para você, olhando no olho, ela tá nesse mesmo plano, digamos. E para surpresa dela, talvez seja o único perfil de pessoa que iria conseguir tirá-la de dentro da própria prisão dela, entendeu? Talvez se fosse um outro tipo de paciente, não tivesse tido o efeito que teve na estrutura psíquica da Jéssica. Então, o que aconteceu? Ela se surpreendeu, ela achava que ia encontrar um tipo de coisa ali no acompanhamento terapêutico dela, e encontrou outra. Em nenhum momento eu achei que ela fosse se apaixonar, não estou nem falando, não é romanticamente, mas se apaixonar por aquela paciente, né? Criar um vínculo tão grande, criar quase uma dependência, né? Por ser a única amiga que ela já teve, fora a irmãzinha. Então, eu acho que nós, como seres humanos, na minha humilde experiência aqui, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E num consultório, em qualquer relacionamento, né, a gente, para conseguir acessar outra pessoa, a gente tem que se abrir. Senão não acontece essa troca. E no consultório, eu que faço a minha própria terapia, sou paciente, e você está protegido ali, né, por vários aspectos. Você sabe que o psicólogo não vai contar para ninguém o que você está falando, então existe um senso de intimidade muito grande também. Então, eu acho que sim, os sentimentos podem se confundir. Eu acho que o problema de um pode acessar o problema do outro, né? Aquela história dos esquemas, em que um acessa o esquema do outro. Inúmeras coisas podem acontecer dentro de uma relação entre paciente e terapeuta. Até isso, se apaixonar também pode acontecer, né? Já pesquisei com vários terapeutas que eu conversei também para fazer o filme, e depois com todas essas discussões, que tipos de problemas, né, que tipos de situações podem acontecer, e ouvi falar que existe uma coisa, como se você inconscientemente, eu não sei se isso é místico ou se isso é real, que você inconscientemente atrai questões que são as questões da sua vida pessoal. Então, por exemplo, digamos que o terapeuta está passando por uma situação em que está lidando com um familiar doente de câncer, e aí aparece alguém que está lidando com a mesma coisa, que vai trazer aquela angústia, que vai trazer aquelas questões, ele vai ter que lidar com aquilo. Não sei se isso é comum num consultório, né, mas me disseram que e que ouvir as questões, os problemas dos outros pode gerar também no terapeuta ansiedade, o terapeuta pode Ih, gente, não consigo falar. Psicossomatizar Psicossomatizar questões,
e tomar aquela dor para si próprio, sem entender por que está com insônia, sem entender por que está tendo alguns transtornos pequenos que passam desapercebidos. Então, assim, sem querer pôr medo nos estudantes de psicologia, mas parece que existe, sim, uma questão de você se preparar para o trabalho, você se limpar, você saber o que você está fazendo, o que é seu, o que é do outro. E nessa experiência deu para sentir isso, sim, no filme. Muito bom, Carolina. Olha, tem tanta coisa que dá para falar sobre isso. Eu me lembro, naquele momento em que você, na personagem, ouve aquela pergunta da supervisora, quem é que faz terapia, né, toca em questões muito profundas, evidentemente, né, da própria Jéssica, que acreditava que a vida dela não era uma vida interessante. Ela escolhe intuitivamente, né, para acompanhar a Bárbara, né, que tem um transtorno borderline, que está internada, né, por uma circunstância da vida dela, e a relação delas faz com que a própria Jéssica mergulhe numa vida que parecia que não existia, que não tinha muito dinamismo, né, e ela desperta para a vida. Então, e é interessante porque todo terapeuta, ele ganha muito, ele cresce muito ao acompanhar outras pessoas. Só para complementar isso, é interessante porque a Bárbara só consegue se dar bem com esse trabalho da Jéssica porque a Jéssica é uma pessoa que está acostumada a tomar na cabeça, e ela não liga tanto. Então, ela dá conta. Se talvez fosse uma outra pessoa que confiasse mais nas pessoas, que fosse mais aberta mesmo, falaria, não, chega, essa pessoa para mim passou do ponto, eu não quero continuar. Mas ela aguenta, porque ela está acostumada a aguentar, né? A vida inteira ela aguentou. Então, isso é bom para a Bárbara. E, por outro lado, só uma pessoa como a Bárbara, que vai falar os absurdos que a Bárbara fala, que não tem filtro, né? Que vai conseguir acessar essa personagem que também é tão distante. Então, é uma combinação perfeita dessas duas. Talvez um pouquinho diferente para um dos lados não teria dado essa explosão, essa relação tão importante para ambas. Com certeza, Carol. E é interessante que você disse sobre as questões pessoais do terapeuta aparecer no consultório, e isso é muito verdade. E, inclusive, é uma das razões porque é tão importante no começo a gente, além de procurar uma terapia pessoal, também fazer a supervisão, né, para ter o cuidado de não deixar as nossas questões pessoais se misturarem com as questões que aparecem, né, nos nossos pacientes dentro do consultório. E eu acho que o Patrick caiu de novo. Infelizmente, a conexão dele está muito ruim. Vamos ver, se ele entrar de novo, a gente passa a palavra para ele rápido para tentar deixar ele falar um pouquinho. Tá. O Patrick e a Sibeli hoje estão com uma situação específica familiar, então eu não sei nem onde é que ele está, deve estar se esforçando ao máximo para conseguir participar, mas vamos dar um desconto para eles hoje. Exatamente, Carolina, bem lembrado, e eu acho que a gente faz aqui uma certa homenagem a um momento muito difícil que a Sibeli e o Patrick estão vivendo, é uma situação de luto, né, nessa pandemia, né, e a gente vê que realmente deve estar mexendo muito com eles, mas parece que o Patrick está aí. Acho que ele retornou, Érica. Voltou. Aproveitem ele ao máximo, depois se ele cair, eu fico. Patrick, a gente queria agradecer o esforço que você está fazendo para estar aqui com a gente. Se você estiver conseguindo ouvir, não sei como é que está a sua conexão agora. Acho que ele caiu de novo. A gente poderia passar para a segunda cena do filme que nós selecionamos. Enquanto isso, a gente vai torcendo para que a gente consiga fazer uma sintonia aí na internet com o Patrick.
Érica, poderia, por gentileza? Uma vez que você ganha o título de louca, você não tem caminho de volta, sabe? Todo mundo me olhando, me julgando, olhando para ver se eu estava fazendo certo, se eu estava segurando a criança do jeito certo. Eu fugi. Fugi do meu filho, fugi da minha família, fugi da cidade. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu era a louca. A louca que fugiu, a louca que abandonou o filho, a louca que... E aí, o Thiago tomou conta de tudo. Eu perdi a guarda do meu filho, perdi a guarda dele, perdi tudo que eu tinha, porque tudo que eu tinha era ele, então eu surtei, sequestrei meu filho. Sequestrei não, porque nem meu filho, não sequestrei, mas eu queria ficar com ele. E o resto você já sabe. Você, Jéssica, você quer fazer alguma pergunta? Local, horário? O que vai acontecer é o seguinte, vai ser 2 vezes por semana, durante 3 horas cada dia. O trabalho começa aqui na clínica e depois a Bárbara vai começar a se organizar para sair daqui. Tudo bem para você? Bárbara, você quer saber alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta para mim ou para a Jéssica? Saber se você sabe onde está se metendo. Eu me preparei, eu estou estudando há 4 anos, eu tenho supervisão, eu tenho apoio, suporte da equipe. Pode ficar tranquila. Tranquila? É uma cena muito bacana essa, né, Carolina? E eu acho que dá para a gente pensar muitas coisas, principalmente essa questão do estigma que existe na nossa sociedade ocidental, que a gente conhece mais, e infelizmente sempre vai existir. O estigma em relação a pessoas que têm algum transtorno psiquiátrico diagnosticado e que fazem tratamento, podem fazer tratamento, têm tratamento, que possibilite as pessoas estudarem, que possibilite as pessoas trabalharem, né? Então, a Bárbara diz, eu era a louca, né? Conta que perdeu o filho, que acabou sequestrando, né? Aí a supervisora diz, olha, vamos fazer um trabalho de acompanhamento terapêutico na clínica e fora da clínica. O acompanhamento terapêutico é uma modalidade na qual o acompanhante terapêutico, de fato, sai com a pessoa lado a lado, em qualquer lugar, parque, cinema, na própria casa da pessoa, na clínica, né? E aí a estagiária diz que, olha, que ela faz análise, que ela faz supervisão, e a Bárbara pergunta, você sabe onde você está se metendo? Então, por quê? Porque o paciente vai dividir as experiências de vida, né, com a estagiária aí em questão. E gostaria de ouvir, Carolina. Essa cena dá um nervoso, porque eu acho que é isso, né? No caso, ela é muito combativa, a Bárbara. Ela está ali se defendendo também, ela também está com medo, ela também está assustada, e a forma como ela faz isso é um pouco assustadora, né? Que ela é uma mulher muito forte, muito inteligente e manipuladora também. Apesar de que ela está sendo muito honesta ali. Ela olha aquela figura e fala, não tem como é que você vai me acompanhar no meu dia a dia, no meu estilo de vida, com as pessoas que eu conheço, não dá, né? Então, eu não sei, acho que é um trabalho para cuidador e um trabalho de risco. Porque você não sabe o que vai acontecer, né? Se a pessoa vai virar para você e falar, vou levar essa criança daqui, eu vou fugir com essa criança agora. Ou então, sei lá, vou pular dessa ponte agora, né? Ou vamos jogar na frente de um carro. Ou... Você nunca sabe o que pode vir a acontecer.
o simples fato de você bater na porta da pessoa que você está acompanhando, que você é responsável, e essa pessoa não te atender por 1, 2, 3 dias, isso é assustador, porque você se sente responsável por aquela pessoa, né? Você tem que dar um parecer, digamos. E eu acho que, assim como todas as profissões, quando a gente começa, a gente ainda não está pronto, a gente não está preparado, né? Até um médico, quando está fazendo a residência no hospital, ele, recém-formado, não está totalmente preparado para atender, não viu aquelas doenças todas. Então, assim, é uma situação realmente que põe a gente, né, numa situação muito delicada, e por isso você tem que ter o apoio de alguém que te ensine, alguém que te cubra, né, alguém que esteja lá para você, que faz parte. Todo mundo vai ter que começar de um começo, mas é importante você ter esse apoio mesmo, alguém que você confie, né, para você poder buscar, nem que seja um apoio, às vezes até afetivo. Gente, eu tô muito nervosa, o que eu faço, né? Dá um abraço. Exatamente, e essa cena mostra, né, a importância da própria experiência, né, da relação que vai se estabelecer. E isso é legal, Carolina, que você falou da honestidade que as duas tiveram ali numa sala onde estava a supervisora, estava a analista, né, da Bárbara, que é a paciente, e também as pessoas que trabalhavam ali na clínica. Mas só a experiência mesmo relacional e que coloca, né, o acompanhante terapêutico em situações que um terapeuta que trabalha num consultório ou numa instituição pública não tem essa experiência, que é conviver lá onde a vida se revela, no lugar onde a vida se manifesta, e onde a gente pode se aproximar muito da vida do outro. E tem um potencial impressionante o acompanhante terapêutico. É uma modalidade que geralmente são jovens que fazem, né? E eu já tive a oportunidade de discutir com estudantes do Instituto de Psicologia, né, que o fato deles serem jovens também ajuda muito os pacientes que eles vão acompanhar. Não é porque eles não têm ainda o domínio teórico. O domínio teórico vem com o tempo. Como a Érica falou, olha, precisa fazer uma terapia, precisa fazer uma supervisão. Como a Carolina falou, precisa conversar com pessoas. Talvez esse diálogo e essa conversa é o que muitas vezes falta e ao mesmo tempo provoca a dor e o sofrimento nos seres humanos e que se manifestam em N sintomas psicológicos ou psicossomáticos, né, como a Carolina lembrou e o Ellison comentou aí agora há pouco. Sabe, posso te interromper rapidinho? Isso me lembra também que, assim, até a noção que a gente tem de rede de apoio, em que a gente, às vezes, está lidando com um parente ou uma amiga com uma situação, e a gente acha que a gente tem que resolver aquilo sozinha, né, porque ela veio procurar. Aí eu tenho aprendido que na verdade, a gente... Ixi, ela caiu também. A gente realmente está com problemas de internet. Isso eu acho que tem acontecido durante essa pandemia. Eu acho que faz parte, né? Enquanto a gente aguarda a Carol entrar, o Patrick enviou uma mensagem, ele falou, Ana, eu estava aguardando ansioso pela participação deste evento. Como você sabe, infelizmente, essa madrugada, nós fomos pegos de surpresa com um acontecimento. Eu estou na rua, tentei entrar em um café para conseguir participar, mas não deu certo, provavelmente alguma incompatibilidade. Gostaria muito de participar. Por favor, mande um abraço a todos e gostaria que soubesse que estou de longe torcendo aqui pela live. Então, é uma mensagem que o Patrick enviou, ele falou que tentou várias vezes se conectar, mas que está caindo. Então, eu acho que ele também está num momento que eu acho que ele precisa estar focado e está também se dedicando.
Então, a gente só tem que agradecer esse esforço que ele teve de tentar entrar e de participar. E, Carol, que bom que você conseguiu estar de volta. Que bom, não sei o que aconteceu, deu um pulo aqui. Mas eu continuo, eu estava falando alguma coisa das redes de apoio, né? Eu tenho aprendido que, às vezes, basta a gente ajudar quem está ajudando, né? Que nem na maternidade. Às vezes você não precisa ajudar diretamente a mãe, você ajuda... desculpa, você não precisa estar cuidando diretamente da criança, você pode ajudar a mãe, que a mãe está cuidando da criança. Ou aí uma cunhada vai cuidando, a gente vai cuidando daquela situação toda, como uma rede, né? Então não existe, o que eu quero dizer, é que existe esse compartilhar do cuidar. Você pode conversar a respeito, né? Você pode dividir a carga às vezes, você pode pensar em soluções para que o tamanho o peso daquele problema não seja carregado só por uma pessoa, só de uma única forma. Existem alternativas, né? Existem até formas criativas, às vezes, de lidar com uma situação. Eu não sei até que ponto o acompanhante terapêutico tem essa liberdade, né? Mas eu acho que só de saber que existe isso é legal, sabe? Não tem uma única forma de lidar com o problema. Exatamente, e olha, Carolina, com certeza tem essa liberdade, viu? O acompanhante terapêutico, ele tem uma característica muito interessante, que ele se abre para o que é inusitado da vida relacional daquela pessoa, né, que ele está cuidando naquele momento, naquelas horas. E tem um potencial muito grande, porque ali se estabelece uma relação que é nova, não só para quem está sendo acompanhado, né, mas para o acompanhante também. Se inaugura uma experiência nova, e o filme mostra isso. O filme mostra que a relação, ela é de um poder transformador, como você usou a palavra criar, de criatividade, e que transforma a vida de uma pessoa, porque são dois seres humanos se encontrando. Não é um trabalho tão técnico assim, né? A gente que trabalha na área de humanidades, a gente lida com a questão da sensibilidade, dos afetos, né? De poder realmente esquecer um pouco de si para poder estar com o outro. E, ao mesmo tempo, isso nos leva a uma viagem interior muito grande. E nós tivemos possibilidade de conversar na primeira live, né, Carolina? Eu ouvi você também, várias lives, né, que você tem feito, entrevistas, e como isso mexeu com você, que é a protagonista do filme. Como mexeu com a Carolina Monterrosa. Né? Como isso transformou num momento tão especial da sua vida, né? Que foi quando você não era mãe. Não é? Impressionante. Agora uma outra coisa, o difícil é você saber até onde você pode ir como acompanhante terapêutica, qual o seu limite. Porque a Jéssica chega um momento em que ela quer mais da relação, né? E aí, quando termina, a gente pode ser amigo agora? A gente pode manter algum tipo de contato, algum vínculo, ou é proibido, isso vai fazer mal para você? Então, ela pensa no que vai fazer mal para a paciente, mas ela não pensa no que vai fazer para ela, né? Ela não se permite explorar a parte dela. Então, acho que é isso que é difícil, até onde eu vou, sabe? Até onde eu posso ser dura com o paciente, e até onde não, até onde eu posso falar, não, peraí, que você está passando do meu limite, ou não, eu sou profissional, eu estou aqui para aguentar mesmo as coisas, e estou distante e observadora. Eu acho muito difícil. É quase que um trabalho de ator mesmo, eu acho, assim, sabe? Você vai com umas regrinhas ali. É verdade. É verdade, Carolina. E isso tem muito a ver com a próxima cena que nós vamos assistir, né? Porque ali eu acho que a cena fala por si só. Eu vou pedir para a Érica colocar.
Essa cena é muito bonita mesmo. Que é o momento que elas relaxam, né? Elas podem ser elas mesmas e confiam uma na outra. Parece que não tem interferência de nada, né? Parece que elas estabelecem, assim, uma amizade mesmo. É muito bonito. E que poderia virar disso, né? Uhum, uhum. E essa questão da amizade que você fala, Carolina, é outra situação muito importante que esse filme traz, né? Você mesmo falou, até que ponto, né, o terapeuta, o acompanhante terapêutico, pode ser amigo da pessoa que está acompanhando. Pode ser amigo, não pode ser amigo. A verdade é que começa uma relação inicialmente profissional, mas depois ela se torna absolutamente humana, né? Tem um colega nosso no Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP, professor Gilberto Safra, que ele fala sobre amizade ontológica na clínica, né? Que poder realmente ter uma solidariedade, uma compreensão, né? Uma proximidade muito, muito grande com aqueles que nós acompanhamos, sem que isso possa deturpar o trabalho terapêutico, né? E esse momento da cena é um momento que eu achei tão lindo. Por quê? Porque eu vi no filme, ele passou uma vez só, né, quando abriu, né, o Festival Competitivo de Gramado, no dia 18 de setembro, eu vi que ali houve um verdadeiro encontro, uma sintonia, uma possibilidade das duas brincarem. Uma já não era terapeuta, a outra já não era paciente. Elas puderam olhar, sorrir, jogar pedrinhas no lago. Eu queria ouvir a Ana Luísa também, a gente discutiu algumas vezes, debatemos sobre essa cena. Ana Luísa? Essa cena realmente é linda, né? E é na própria na sensibilidade das duas, né? É na simplicidade dessa relação que elas jogam a pedra, e é um momento de conexão, o olhar que elas trocam, ali não precisava de palavras, não precisava de nada, era apenas esse brincar, né? Então é uma cena que eu acho que traz muito dessa proximidade e como na simplicidade você consegue a conexão. Então, eu achei realmente linda essa cena. Muito bem. Tem uma outra cena também, né, que vai falar sobre a questão se a estagiária vai continuar ou não acompanhando a Bárbara, paciente. Você pode colocar, Érica, por gentileza? Sim, só antes eu ia fazer o comentário, eu estava com o microfone fechado e não consegui. Isso me lembrou que o Winnicott, ele coloca, né, o quanto que o brincar é importante para a gente observar quando que a criança está saudável, quando ela está engajando no processo de cura mesmo, né, que o brincar fala muito da nossa capacidade criativa de lidar com a vida. Então, realmente, quando elas, as duas ali, né, se permitem aquele momento de brincadeira, talvez fale de uma abertura que elas puderam encontrar para voltar a lidar com a vida de forma criativa, né? Talvez a Bárbara tenha ido mais para esse lado e a Jéssica, infelizmente, não. Mas essa cena, para Jéssica, é muito forte, porque ela nunca brinca, ela nunca ri. Isso para ela, que é uma simplicidade enorme para a gente, né, que é uma coisa simples, para ela é assim... É realmente algo que ela não conhece, é um mundo completamente novo, poder jogar pedrinha no lago e sorrir, assim, com outra mulher, amiga. E aí você vê, né, que essa dificuldade que ela tinha de brincar, o quanto não fala também da forma como ela via a própria vida dela, né, talvez de forma fechada e não enxergando possibilidades, né. Sim. Foi.
E eu acho que traz uma coisa muito bacana, porque foi você que iniciou a brincadeira, né? A Jéssica, a personagem, ela que joga. Então, ela tem essa aproximação, né? E tem o seu sorriso, a sua satisfação, né? Naquele olhar, na troca. E eu acho que o filme, ele, se antes da cena, se a gente já que está falando, a gente está trazendo a questão do brincar, eu gostaria de mostrar como o filme fez essa conexão, ele permitiu mergulhar na personagem da Jéssica e observar até cenas dela de bebê no berço, nessa busca constante pelo afeto, né, por ser olhada, essa falta de interação, né, aquela interação tão espontânea que aconteceu com você e com a Bárbara, né, como que essa interação ela era quase inexistente, né, e na forma com que, de certa maneira, o filme espelha a personagem da irmã da Joyce, né, quase como mostrando a sua infância. Então, sempre calada, tem uma cena muito bonita da Joyce brincando, e que você vai buscá-la, né, a Jéssica vai buscá-la na escola, e ela está brincando sozinha. E ela está brincando sozinha, ela está calada, quer dizer, quase como um espelho, né, um reflexo do que teria sido a infância da Jéssica. Então, é uma forma muito bonita e delicada como a Cibele descreve, né, o percurso através da irmã, ela descreve o percurso da infância da Jéssica, né, e ela talvez busque, né, dar vida através da irmã. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Joyce, né, sobre esse papel da irmã, e também como que essa irmã, o cuidado, né, você tinha que cuidar de você, cuidar da irmã, você tinha o seu trabalho, e pouca atenção você dava para a Jéssica, né, a Jéssica cuidava muito pouco de si. Essa cena me emociona muito, ela foi a primeira cena que a gente fez do filme todo. E eu acho que é bem isso que você falou, a Jéssica, ela era uma excelente psicóloga, ela era uma excelente cuidadora, ela fazia muitas coisas pelos outros, então pela irmã, ela se responsabilizava por aquela irmã mais nova, ela ajudava a estudar, ela levava para a escola, ela buscava, ela ajudava ela a estudar à noite, cansada, ela fazia o papel de mãe mesmo, né? Então, assim, a intenção dela era muito boa, mas ela não sabia o que era o prazer, que é uma coisa que ela não aprendeu na infância. Então, ela só foi entender que aquela criança não brincava a partir do momento que ela viu o que era brincar. Só depois que ela brincou com a Bárbara, que a Bárbara ensinou isso para ela, é que ela foi capaz de reconhecer que a irmã não brincava. Que aquilo ali sempre foi, ela viu aquilo todos os dias, mas ela nunca chamou a atenção da criança antes. Pelo contrário, antes era, você bebeu água? Você, né, eram coisas de cuidado, mas sempre numa posição mais rígida mesmo, mais de, não faça isso, faça aquilo. Você está se protegendo bem? Você brincou com as outras crianças, mas eles eram meninos, eram mais velhos, né? É sempre um lugar muito racional mesmo, muito protetor. Mas sem essa parte lúdica, que ela não teve na infância. E aí você vê claramente, eu acho bonito isso no filme, porque ele mostra claramente como a gente vai carregando algumas coisas de geração em geração, inconscientemente, né? E aí depois você conhece a mãe dessa figura, e vê também como ela é dura, e como a mãe não devia ser, a tia também é. Então você vê que é uma relação de mulheres que não tem aquele brilho no olhar, né, que não tem a questão do afeto bem resolvido, e vai carregando, e quando que alguém vai conseguir quebrar esse ciclo, né? Eu não sei, eu acho que... De certa forma, a Jéssica busca quebrar esse ciclo, né? Eu acho que ela busca quebrar esse ciclo até pela irmã. Sim, eu acho que o que acontece na história é uma forma dela querer quebrar isso. É uma pena que não é tão simples assim, né? Não se quebra um ciclo dessa forma. Pelo contrário, eu fico me questionando o que isso não causou na irmã mais nova, né? Mas eu acho que sim, ela tem o impulso de querer fazer algo novo.
é muito, eu acho que depende muito de cada pessoa também, essa interpretação do que acontece, mas eu acho que sim, ela é tocada muito positivamente pela experiência com a Bárbara, e não necessariamente ela tem um final infeliz completamente. Eu não quero ser mal interpretada com isso, mas a intenção dela, de repente, é boa, sabe? Eu gostaria de fazer um comentário, né, até baseado naquilo que falávamos da necessidade da terapia, porque é claro que o psicólogo ele nunca vai ser o super-homem ou a super-mulher, né? Nós estamos sempre num processo de desenvolvimento e somos tocados pelas pessoas a quem atendemos, né? Mas, de fato, é necessário que a gente busque esse autoconhecimento para não buscarmos no paciente a nós mesmos, né? Então, eu acho que a Jéssica ela expressa essa grande necessidade, não só do psicólogo de buscar o autoconhecimento, mas de todos nós, né? No fundo, a terapia ela não é apenas para curar transtornos psíquicos, mas também para um processo de autoconhecimento, né? Para perceber que muitas vezes nós temos vulnerabilidades que não nos damos conta, mas que no contato com alguém elas virão à tona e podem nos destruir, né, se nós não estivermos bem. E no filme eu acho que não tem ela não tem para quem pedir ajuda, né, assim, tudo que ela vê, tudo que ela sente é muito sozinha, ela não tem, ela até tenta, né, ela tenta do jeito dela sair e viver as coisas que ela viveu com a Bárbara, mas de uma forma completamente despreparada, amedrontada. Eu acho que é uma sensação de que, nossa, eu nunca vou conseguir chegar lá, eu nunca vou conseguir viver sozinha esse mundo. E meio que também uma sensação de que, ok, me tiraram o que eu tenho, só que não tem nada para pôr no lugar, né? Então fica aquela sensação de vazio. Você não está substituindo uma coisa por outra, eu estou substituindo a minha vida pelo quê? Por nada, porque eu não... O que eu vou fazer agora? Então é uma situação muito cruel, que parece coisa de filme, e não é, né? E é uma realidade presente na vida de tantas pessoas hoje, né, Carolina? Que não encontram apoio, né? Que não encontram a quem possa ouvi-las. Eu acho que é que nem uma viagem que você faz para o exterior, não sei, para um lugar muito legal, um festival, assim, que abre a sua cabeça, e depois você volta e você vai contar para as pessoas e ninguém entende, assim, sabe? Você fica, nossa. Uma boa analogia. Só. Mas no caso dela é muito complicado, porque ela tá falando da vida dela, né? Ela tá falando dela. Não tá falando de uma experiência fora, assim. Essa área de vocês é bem complicadinha. Sim. Eu sempre falo, né, o ser humano, ele é complexo, né, e sempre está procurando, né, alguém para poder se expressar, para poder ser reconhecido, como muitas vezes não foi possível em sua vida. Por isso que as pessoas procuram ajuda, para poder expressar alguma coisa de si e se sentir reconhecido pelo outro. Afinal de contas, não é assim que as famílias se formam? Sempre a junção de pessoas estranhas, diferentes, que não são da mesma família, e acabam formando outras famílias. Né? A vida é isso, é um encontro e desencontro o tempo todo. Né? E de fato, né, a nossa atividade ela é muito delicada e importante, porque a gente está lidando com pessoas que têm uma riqueza muito maior do que elas imaginam. A Jéssica mostra isso, né? O filme mostra muito bem isso, uma estagiária de psicologia, que tinha que trabalhar, né, durante o dia para poder estudar, cuidava da irmãzinha porque os pais moravam longe, né, em outra
em outra cidade, ela não tinha provavelmente dinheiro para pagar uma terapia. Isso é uma coisa que é muito complicada ainda, né, porque as terapias, as análises, elas são muito custosas. O que a gente pode fazer no ambiente público? Então, o escritório de saúde mental, o Instituto de Psicologia, o próprio Instituto de Psiquiatria, dentro da universidade pública, oferecem possibilidades, né, de auxílio. O que é difícil é ter uma continuidade ao longo do tempo, porque a continuidade, ela é parte, né, disso que o Ellison falou, que da formação humana. Não é apenas nos cursos, na educação que a gente está em formação, a gente está em formação diariamente, né, o tempo todo, ao longo da nossa vida, a gente está se formando e às vezes se deformando, né, então é realmente uma situação muito, muito delicada, mas que a gente vê o quanto que a gente pode estar ajudando. É importante que as pessoas não tenham vergonha de pedir ajuda por causa dos estigmas e dos preconceitos, que não só a sociedade pode ter, como a própria família, o parceiro, a parceira, né? Sempre há alguém dentro das universidades públicas ou mesmo privadas, instituições, que podem auxiliar. E a gente vê no filme que o quanto que uma estagiária de psicologia pode mexer na vida de uma pessoa e ajudar de forma efetiva a transformar a vida da Bárbara, né? Érica, vamos passar a última cena do filme que a gente selecionou? Bom, a nossa intenção aqui hoje é tentar restabelecer um vínculo entre vocês duas. Inclusive, nós vamos avaliar se o AT vai continuar ou vai ser interrompido. Ou então, uma outra proposta seria trocar as duplas. Eu só queria ouvir vocês duas. Bárbara, desculpa, mas essa garota não tem condições de realizar esse trabalho, não. Se vocês querem que eu melhore, coloque uma pessoa à altura, uma pessoa mais inteligente, pelo menos. Essa menina não sabe nem porque está fazendo psicologia, sabe? Ela queria ser médica. Eu peço desculpa, mas, aliás, não sou eu que peço desculpa, não. Quem tem que pedir desculpa são vocês. Minha avaliação é que isso que a gente está vivendo já era esperado e que é sinal que o AT vai funcionar. Aliás, já está funcionando, né, Bárbara? Porque não é esse tipo de conflito que você vive. Essa situação acontece frequentemente na sua vida. Só que aqui você está tendo a oportunidade de discutir isso. Não, aqui você tem que estar acontecendo. Aqui você pode viver os seus conflitos, você pode entender os seus conflitos. Aqui o que está acontecendo é um equívoco. Ela não tem condições de realizar esse trabalho. Não tem. Ela não pode ser psicóloga. De jeito nenhum. Não tem condições. Jéssica, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Bom, Jéssica não quer falar. A Jéssica respondeu com silêncio, hein, Carolina? Com silêncio. Como é que foi? Conta pra gente como é que foi, o que envolveu essa cena. Foi isso, a gente gravou rápido e tudo, né? Tava todo elenco ali, acho que foi a única cena que a gente reuniu o elenco todo. Foi rápido, eu sei que eu fiquei realmente muito... Eu fiquei assim, uau. Porque é difícil ouvir essas coisas, né? E ainda mais porque a Bárbara usa contra a Jéssica, uma coisa que a Jéssica falou na intimidade para ela, né? O envolvimento dela com a faculdade de psicologia, as dúvidas que ela tinha. Então, ela contou para a amiga o que ela jamais teria contado para ninguém. E aí a Bárbara, no momento com raiva, né, mas também manipulando ali a informação, ela toma proveito daquilo. Então, assim, é uma cena muito difícil para Jéssica, e ela engole, como sempre. Ela engole, porque ali ela tinha a oportunidade de falar. Ela foi dada a fala mesmo, né? Ela tinha o direito, e talvez fosse até bom ela falar ali naquele momento.
o curioso é que o fato dela não falar é o que mexe tanto com a Bárbara, porque todo mundo fala, né? Todo mundo explodiria ali e falaria o que pensa. Como ela não fala, a Bárbara não sabe reagir àquilo. É algo que ela não está acostumada. E eu acho que é isso que faz ela pensar e voltar atrás. Se bem que não, eu acho que o paciente borderline, como ele se excede muito, ele normalmente volta atrás também, né? Porque ele acha que passou do ponto e tudo. Não sei. Tem uma coisa muito forte no teu olhar, Carol, não só, né, no silêncio, mas a forma com que você olha, porque você traz uma dor e, ao mesmo tempo, aquele semblante parado, sabe, fixo, e olhando para ela, e ela tem aquela ebulição dentro dela. Então, são assim, duas pessoas tão diferentes, né, e que se apresentam de formas tão diferentes. Eu senti muita vontade de chorar nesse filme sem poder chorar, né? Então a coisa vinha até aqui, assim, e tinha que engolir. E eu tinha um sentimento de muita solidão também. É como se ninguém pudesse me dar a mão, sabe? Até na equipe. Eu passei por esse processo, assim, de ter que viver aquilo. E era um pouco também masoquista. Não de eu gostar, mas de eu estar vivendo aquela situação, sabe? E deixar rolar aquilo. E eu acho que é isso que acontece com essas pessoas mesmo, que engolem, né? Que é uma forma de você ficar se torturando ali. Para o cinema eu acho que é muito forte, né? Porque você contém aquela energia e ela vai toda para o olhar, então realmente te dá uma expressão, assim, de muita potência. Eu aprendi muito, tecnicamente, da arte de atuar por conta desse filme. Mas não é nada prazeroso, nada recomendável. Porque o corpo da gente sente essa tensão toda, né? Parece que você foi atropelado por um caminhão. De tanta coisa que você segura ali. E você vai aprendendo, você vai educando o seu corpo a ficar daquele jeito, a não mexer, a não expressar nada. Aquele olhar que tá cheio de coisa, mas é um olhar morto também. A voz que vai ficando mais grave, né? Porque ela vai segurando a emoção, então ela vai ficando cada vez mais grave. E aí você vai... Cara, é impressionante. Chega uma hora que você fica nesse lugar, assim. Você acha que é isso, vou ficar aqui, tá bom. Experiência bem doida. Agora, é interessante isso que a Ana Luísa começou a falar da questão do olhar da Carolina, mas também falou do semblante, do corpo, das expressões, né? Parece que ela vai entrando dentro dela, como a Ana Luísa falou, nesse turbilhão. E é tão forte ouvir você, Carolina, que foi a protagonista aí desse filme, a força que você entrou na personagem, a ponto de mexer com você como pessoa também, né? Os terapeutas, muitas vezes, eles estão ali como um personagem, também, no melhor dos sentidos, mas tem algo que é da pessoa também. É uma pessoa encontrando uma outra pessoa. Uma delas sofre, talvez, numa intensidade muito maior, e está procurando ajuda. O terapeuta também tem o seu sofrimento, mas ele está oferecendo ajuda, tem essa disponibilidade. Então, você teve uma capacidade empática mesmo de realmente poder se colocar, né, e passar isso para nós, mesmo para quem não assistiu o filme. Nessa cena é possível sentir, né, todas essas emoções que você pôde emprestar para a personagem de um modo que a Cibele, a cineasta, né, quem fez o filme, te escolheu, não foi à toa, né? Eu acho que escolheu, assim, foi um encontro, uma escolha muito feliz. Obrigada. Ela sabia muito bem o que ela queria, né? Ela tinha essa personagem na cabeça dela, ela criou a personagem, ela tinha experiência de
de ver na vida real como eram essas pessoas, não é baseada em uma pessoa específica, mas ela conheceu várias estudantes. Então, acho que isso ajudou muito. Mas, inevitável, a gente traz coisas nossas também, né? Eu trouxe muita coisa, eu cavuquei, assim, profundamente, tudo que eu pude, para ir fundo, e foi uma experiência realmente muito, muito marcante. Até hoje, assim, eu vejo essas cenas, eu fico emocionada. Todas as vezes, eu falei, eita, ferro, não vou chorar na live, né? Por que você não chora, né? Você não chora, chora. A gente vê, assim, o seu... Ah, desculpa, Alisson. Pode falar. Quando a gente vê você não tendo reação ali, é como se a gente sentisse que uma hora aquela personagem, se ela não explodir, ela vai implodir. E é o que acaba acontecendo no fim das contas. Eu ia falar se nós podemos fazer indicações ao Oscar. Né? Você tem meu voto, viu? Obrigada. Olha, a arte nos ajuda muito, né? Esse casamento das lives que nós estamos fazendo, né? A arte, a educação, a psicologia, né? A sétima arte aqui, o cinema, porque ver essa cena sua, na hora que fecha em você e o seu rosto, dá para entender o nome do filme, né? Porque dá para ver que você está, né, carregada de muitos sentimentos que você não coloca para fora, né? E a Jéssica não coloca para fora, e é fantástico. Nossa, é um filme maravilhoso. Eu acho que quando todo mundo tiver a oportunidade de ver, com certeza vai achar o mesmo. E a sua atuação, não é porque estamos apenas falando com você, mas olha, é fantástico, viu? Parabéns novamente. Esse filme me ensinou num outro nível o que é esse papel de ator, né? Porque eu já tinha um apreço por ele incrível desde quando eu li o roteiro, desde o começo, assim, pelo tema. Não é o primeiro filme que eu trabalho que... Aliás, foi o primeiro filme de transtorno mental, depois disso eu fiz um outro, e agora o meu curta é sobre um pouco isso também, mas num outro nível, um pouco mais voltado para a pandemia. E eu não esperava que fosse ter esse rebuliço todo, ainda mais no meio acadêmico, né, que, enfim, com pessoas como vocês, assim, com instituições como a USP, né, assim, e é uma coisa que tem se mantido através desse tempo todo. Já são, né, a gente lançou o filme em setembro, até hoje a gente está falando sobre esse filme, recebendo mensagens, e o filme foi exibido uma única vez, então eu fiquei muito impressionada realmente com o alcance que ele teve, da forma como ele impactou as pessoas. Cada mensagem, assim, muito, muito tocante, para a Cibele também. Então, eu acho que ele ainda tem uma jornada muito grande. Eu entendi, assim, o que é ser ator no nível que você realmente consegue, talvez até influenciar, não sei, ou pelo menos fazer pensar, né, provocar. E eu ganhei, assim, tô com um orgulho ainda maior do que eu faço, sabe? Vale a pena mesmo. E quem conhece agora e tem a oportunidade de ver o seu olhar, como você passa uma energia, sabe, um olhar tão humano, né? E quando a gente vê a cena, e foi tão contrastante ter a cena da Jéssica, o olhar dela, e abriu para o seu rosto, então ainda mostra, sabe, a força, sabe, do seu personagem, como da sua interpretação. Então, acho que isso é muito bonito. Obrigada. Depois disso, ainda virei mãe, né? Outra pessoa, praticamente. Muito bom. Bom, nós tivemos vários comentários interessantes no chat, algumas questões também. Infelizmente, a gente não tem tempo para responder todo mundo, mas eu queria aproveitar aqui e compartilhar um comentário que eu acho que é interessante e importante também, que sintetiza um pouco do motivo pelo qual a gente tem feito essas lives, né? E aí a gente pode aproveitar já para encaminhar para o nosso encerramento. A Elis Patinha, ela coloca: Carolina, parece ter desempenhado muito bem o papel. Dá a entender que é outra pessoa. Quero muito ver esse filme.
passo por um processo em termos psicológicos que tem muito do papel da Carolina. É um sofrimento sem tamanho e as pessoas não entendem o mínimo do que a gente sofre. Agradeço a oportunidade de estar aqui ouvindo vocês. Muito legal, Érica. Elis, muito obrigado pelo seu comentário. Bom, a gente está aqui há 9 meses na quarentena, aqui na universidade. No entanto, continuamos trabalhando de modo remoto. É uma situação muito difícil, a gente tem conversado muito, a sociedade tem falado muito dessa questão da saúde mental, das ansiedades, das depressões, né, possíveis autoagressões também, tentativas de suicídio no meio do desespero, né, e a gente tenta, de certa forma, passar para a população, para a comunidade, né, procurem ajuda. Quem procura ajuda, encontra ajuda. A gente tem feito, assim, o máximo para podermos auxiliar, né, a comunidade de estudantes da universidade, né, que são cerca de 97 mil alunos. Não podemos auxiliar a outros, mas outras universidades, outras instituições, né, o próprio Instituto de Psicologia tá fazendo atendimentos online, né, é muito importante procurar ajuda, né, e vocês encontram. No ano que vem, a gente vai continuar fazendo lives assim, que seria esse contato, né, daquilo que a gente faz, né, com a sociedade. Esse foi o primeiro projeto, eu gostaria de agradecer, em nome da Carolina Monte Rosa, hoje, todos os que participaram desse filme, né, a Cibele, o Patrick De Jong, a Maria Paula, que esteve conosco também na segunda live, né, da maneira que foi possível, a Cristiana Oliveira, também, né, o nosso colega, né, que também Jorge, esteve com a gente, o Jorge Monteiro, né, que ajudou muito a gente a refletir sobre isso, envio a ele um grande abraço, né, e falar para todas as pessoas, tenham esperanças, que muitas vezes, a partir do sofrimento, a partir da dor, do conflito, do desespero, procurem ajuda, seja profissional, seja de um amigo, alguém que seja importante, que vocês se sintam bem, procurem conversar com outras pessoas, nós vamos sair disso, tenham esperança, né, o ser humano tem uma capacidade de lidar com adversidades muito negativas e poder se transformar, mesmo em situações muito difíceis, econômicas, sociais e pessoais também. Eu gostaria de passar para cada um de vocês aqui, que vocês possam deixar algumas palavras aí para o público, como vocês quiserem. Por favor. Andresa, continuando a tua fala, eu gostaria também de trazer algo que a Carolina trouxe da questão das redes de apoio, né? Que a gente busque apoio, que busque essas redes, e eu acho que é um momento de olhar para dentro, né? De se encontrar consigo mesma, de ter um novo ritmo dessa escuta, mas também é importante a gente pensar que nós estamos todos conectados, né? E que a importância agora é a gente pensar nessa esperança. Eu acho que até como Paulo Freire diz, né, a gente buscar o verbo esperançar. Acho que a conexão da Ana estava... Quer falar, Érica? Voltou? Voltou, Ana? Eu não sei se não conseguiu, cortou um pouquinho.
Cortou, a gente ouviu só até o esperançar. Então, para a gente trazer um pouco desse olhar, né, do que o Paulo Freire trouxe, da questão do verbo esperançar, não de esperar, mas da gente ter esperança e acreditar que eu acho que a gente vai, juntos com essa rede de apoio, eu acho que a gente vai conseguir passar e ter essa resiliência. Então, obrigada pela oportunidade, obrigada, Carol, mais uma vez por você estar aqui com a gente e por você permitir essa troca e trazer a sua sensibilidade num tema que é tão importante para o momento que a gente está vivendo agora. Obrigada. Obrigada, Ana. Muito obrigada a você por essa ponte, por ter sido tão carinhosa durante todos esses meses. Andrés, pelas perguntas também magníficas. Ellison, a Érica, esses encontros me engrandeceram muito e acho que foram muito importantes também para o filme, até para a divulgação mesmo, boca a boca do filme. Espero que tenham sido úteis para quem está assistindo, né? Possam dar muitos frutos. O filme, a Cibele me falou a última vez que ele está com previsão de lançamento no Setembro Amarelo do ano que vem. Porque ele ainda vai passar por uma série de festivais, né? Aquela coisa toda que toma tempo. Mas tem mais ou menos essa data, assim, essa previsão. Agora, nada impede que vocês façam uma sessão aí de vocês, fechada, se conversarem com ela. Eu acho que, de repente, até setembro dá para vocês fazerem uma exibição aí, entre vocês. E é isso, faço da Ana as minhas palavras. Eu acho que esse momento de pandemia ensinou muito a gente também, a olhar para dentro. Eu escrevo sobre isso no meu filme, mal posso esperar para também compartilhar com vocês. É algo muito menor, assim, pequeno, mas aborda isso também e estamos à disposição. Eu me coloco no lugar da Cibele também, o Patrick, e agradecer em nome de todos eles. Carol, eu acho que essa sessão vai ter que sair, porque está todo mundo curioso para ver o filme de tanto que a gente falou nele. Esperar mais um ano vai ser difícil. Mas, até porque a gente tem vontade de reassistir, né? Uma vez só foi muito pouco. Não, fala com ela, eu acho que ela já demonstrou abertura para isso, eu acho que se for possível, né, diante dos contratos aí de distribuição, essa coisa toda, mas se for fechado entre vocês, eu acho que ok, não tem problema. Bacana. Muito bom. Ellison, últimas palavras. Bom, agradecer novamente a você, Carolina, a todos que participaram dessas 3 lives, e deixar essa reflexão que se estende de tudo que já foi falado durante essas nossas lives, dizendo também para todos nós que a pandemia, ela nos lembra que todos estamos juntos, né? Que todos estamos no mesmo barco. Né, a pessoa que sofre o risco do vírus aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no Rio, também é o mesmo ser humano que sofre esse risco no Japão, nos Estados Unidos, na China. E o fato de estarmos todos juntos talvez nos auxilie a vencer esse nosso individualismo, né, e nos motive, pelo menos um pouco, a confiar mais nas pessoas que estão ao nosso redor, a pedir ajuda, né, como a Ana falava, das redes, e como o filme traz de uma forma muito forte, né, nos convidando a nos abrir para confiar, pedir ajuda, não estamos sós, o nosso sofrimento, para nós, é claro que é sempre maior, mas, na realidade, ele não é maior do que o sofrimento de outras pessoas, e nos abrirmos para esse encontro nos ajuda também a nos encontrarmos. Então, eu deixo essa mensagem para todos. Você falou em Japão, Ellison, me lembrou que em japonês eles escrevem o kanji para a palavra crise, é o mesmo que eles usam para a palavra oportunidade. Então, esse era o recado que eu queria deixar agora, né? Que é claro que a gente vê um período prolongado de crise, né, coletiva e que trouxe crises individuais para todo mundo, mas que talvez a gente possa
de alguma forma, aproveitar isso como uma oportunidade de crescimento, né, e encontrar formas criativas de se reinventar no que for possível para passar tudo isso da melhor forma que a gente conseguir nesse momento. Então, e muito obrigada, foi muito bom estar aqui em todas as lives, ouvindo a Carolina, a Cibele, que não esteve aqui hoje, todos os outros que vieram, eu agradeço muito essa troca que a gente teve todos esses dias. Obrigado, Érica, obrigado, Luciana Delfini, que nos ajudou sempre, e a minha mensagem final é: procurar ajuda é um sábio gesto de esperança, vai nos transformar. Boa sorte para todos, um final de ano muito consciente, né, da dor, do sofrimento que a gente vive, e sempre na esperança que a gente vai encontrar as melhores vacinas e a humanidade vai poder sair dessa com muito aprendizado. Muito obrigado, Ana Luísa, Ellison, Érica, Carolina e Luciana Delfini. Até 2021. Um abraço.